Walter Carvalho conheceu o cinema através de seu irmão, o lendário documentarista Vladimir Carvalho. Considerado um dos grandes fotógrafos do cinema brasileiro, trabalhou com Glauber Rocha, Leon Richman, João Moreira Salles e Walter Salles. É dele a fotografia de Central do Brasil e Terra Estrangeira. Como diretor, realizou o surpreendente Janela da Alma, um olhar delicado sobre a deficiência, além de Cazuza, O Tempo Não Para, Moacir Arte Bruta e Budapeste. Walter Carvalho é entrevistado de hoje, do nosso Sala de Cinema. Walter Carvalho, obrigado pela sua presença aqui no nosso Sala de Cinema, um grande prazer. E também aos nossos convidados, a jornalista Andréa Nunes, a Dulce Santos, assessora de imprensa, ao Miguel Arcanjo Prado, jornalista, e ao Marcos Finotti, fotógrafo. Walter, você vai parar no cinema por conta do seu irmão, o grande Vladimir Carvalho? Como que acontece isso? Bom, o Vladimir é mais velho que eu, quase 13 anos. E ele que começou com essa história lá em casa de cinema. E aí ele me levava para ajudar nas filmagens, assim, e tal. Eu ia de assistente de tudo, né? Tempo que as câmeras eram muito pesadas, muito grandes. A bateria era uma bateria de carro, né? Bateria de moto. Aquela caixa de madeira, eu carregava aquilo. Leva aí, menino. E aí, o tempo foi passando, essa coisa eu comecei a achar muito lúdico, no fundo eu acho que eu comecei a achar muito lúdico a coisa de fazer cinema ali, né? E na verdade ele estava inoculando em mim essa substância chamada cinema, e ao introduzir subcutaneamente essa substância eu fiquei dependente. E eu tenho que me aplicar sempre, para o resto da vida. Isso é um vício, né? Agora, absolutamente dependente, culpa dele, do Vladimir. Daí, no cinema, você começa com o quê? Tudo bem, esse comecinho de carrega a máquina para cá, assistente daqui, assistente dali, mas você começa de cara na fotografia? Não. É um pouco sim, porque o Vladimir, ele foi um pouco, assim, essa coisa de ser mais velho e tal, por influência dele, eu acabei indo estudar desenho, pintura, e acabei, enfim, até porque eu levava um pouco de jeito para isso. E aí nessa coisa de desenhar, de pintar e tal, eu fui parar na fotografia, né? Eu fui para o Rio em 68, morar no Rio em 68. Vindo da Paraíba? Da Paraíba, nem todo mundo é perfeito, eu nasci na Paraíba. João Pessoa? Na capital da Paraíba. E no Rio eu fiz vestibular para desenho industrial. Eu sou gráfico designer e tive a sorte na escola de conhecer o Roberto Maia, que era o professor de fotografia, e foi com o Roberto Maia que eu aprendi a gostar de fotografia. Foi com o Roberto Maia que eu aprendi que fotografia não se aprende, fotografia se pratica, como a pintura, por exemplo. Por isso que eu estudo até hoje, por isso que eu me interesso por fotografia até hoje, mesmo dirigindo, mesmo... Mas na verdade o pontapé inicial é do meu irmão. Nas mãos calosas dos reis, outro mundo em construção. Uma hora, um dia, um mês, e as casas brotam do chão. Pedra sobre pedra, tijolos no ar. Agora os andaimes dos paus do lugar. E o inúmero suor que medra nos poros sem parar. Pedra sobre pedra, o copiá, o oitão. Casa bonita aquela, um casarão. Em que momento que surge a fotografia, de fato, no cinema para você? Qual momento que você fala, serei diretor de fotografia de cinema? Olha, eu prefiro te dizer como é que a fotografia me atinge no primeiro instante, eu diria assim. Primeiro eu te falei que eu, garoto, fui estudar pintura, fui estudar desenho e tal, o que está próximo uma coisa da outra. Mas eu ainda vou me reportar a um período que eu era muito pequeno mesmo, assim, tipo, eu não tinha 10 anos, com certeza devia ter em torno de 6, 7, 8 anos no máximo. E eu ia passar férias no interior da Paraíba, numa cidade chamada Itabaiana. E uma vez eu estava nessas férias lá e apareceu um cidadão, um cara grande, eu me lembro de uma pessoa grande, de bigode, com um sotaque que não era de lá. E ele tirou uma foto da minha tia e do meu tio num sofá toné,
com um flash de magnésio, né? Em plena luz do dia. Que ano isso devia ser? Olha, devia ser 50 e poucos. Então era um equipamento grande. Aquela câmera caixão com um flash de magnésio explodindo à luz do dia. Aquilo já foi para mim um espetáculo sem dúvida. Que não saiu da memória, né? Só quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo... A feira é o grande encontro semanal das gentes sertanejas que ali vão ansiosas por vender, comprar ou trocar e ainda simplesmente mendigar ou ouvir o camelô, que tem remédios para todos os seus males físicos. Então essa coisa de acompanhar o Vladimir, de gostar de pintar, de desenhar, fui fazer desenho industrial, conheci o Roberto Maia, o professor que me ensinou a gostar de fotografia, eu acabei me envolvendo com essa coisa de fotografar. E um belo dia o Vladimir me liga, ele morando em Brasília, já dando aula na Universidade de Brasília, eu na faculdade, na ESG, na escola, me chamando na secretaria, era ele no telefone, e eu não tinha telefone, ele usava o telefone da escola, e ele falou assim, olha, vamos ver, eu já estava morando há algum tempo no Rio, e ele falou assim, vamos visitar nossa mãe? Eu digo, vamos. Ele falou assim, a gente aproveita e faz um filme, você fotografa. Aí eu falei, pô, Vlad, eu não sei fotografar, eu estou ainda tentando descobrir como é que faz isso e tal, eu não vou... Ele falou assim, não, vamos lá, tu é meu irmão, se tu errar, ninguém vai ficar sabendo que eu não conto, entende? E foi nessa que eu fui. E fiz fotografei um filme chamado Excelência para um Trem de Ferro, que é um filme sobre a Maria Fumaça ali na região da cana-de-açúcar. E aí eu dei uma sorte que, vou ser sempre grato, uma sorte muito grande, porque esse filme me deu um prêmio de fotografia. Você tem que destocar a mata e tornar o terreno perfeitamente mecanizável. O que significou para mim, ao mesmo tempo, um desafio, quer dizer, ao mesmo tempo que aquilo foi um cafuné, foi uma coisa para eu ficar orgulhoso, pelo menos minha mãe ficou, aquilo ficou um desafio, porque eu falei, e agora? Agora eu não sabia o que eu estava fazendo. Agora eu tô nessa, né? Agora eu tô nessa, agora eu vou ter que provar que esse prêmio deve ter alguma importância para mim, né? Não veio à toa. Então, desde então, eu não faço outra coisa do que me dedicar a entender fotografia. O meu navio já chegou no porto e só carrega lotação pesada. O meu navio já chegou no porto e só carrega lotação pesada. E dentro dele tem uma estrela, tem uma bandeira toda numerada. Você filma com o Glauber, né? Glauber Rocha. Você faz Eu fiz um documentário sobre Jorge Amado. Jorge Amado, né? Como que foi trabalhar com o Glauber? Vamos falar. Foi muito rápido a minha experiência com o Glauber. Esse paralelismo entre o Vladimir, que é seu irmão, afago na cabeça, e o Glauber, que tinha aquela fama de ser temperamental, exigente. Para falar do Glauber, eu tenho que primeiro pedir licença para falar de São Glauber. Porque para mim o Glauber faz parte de um dos santos do meu altar, porque esse tema para mim é uma certa religião. E nesse altar o Glauber é um dos santos principais, assim. Foi uma experiência muito rápida, porque foram uns 3 dias, e uma experiência muito particular, muito seminal, assim, porque o Glauber, por exemplo, a gente foi fazer um registro, uma entrevista, se é que se pode chamar aquela entrevista com o próprio Jorge Amado, que era um filme sobre Jorge Amado, na casa do Jorge Amado, num apartamento que ele, não sei se ainda tem, em Copacabana, um apartamento enorme, todo montado, estante, com livros, aquela coisa dos baianos. E estava a família inteira do Jorge. E estava o Calazans Neto também, e o Glauber, e a gente filmando, né?
E aí ele falou assim, prepara uma luz aí na cozinha. Aí eu fui e preparei uma luz na cozinha. Ele tinha uma bandeja de frutas na cozinha, uma mesa grande, aquela coisa muito de baiano, assim, né? da abundância. E aí eu preparei lá uma luz na cozinha e de repente ele vira assim, disse, não, vira essa luz toda aqui para a sala, vamos filmar na sala. Como é que você vira uma luz da cozinha para a sala, né? Ambiente todo branco, né? Aquela coisa meio asséptica de cozinha para uma sala de baiano, que é atulhada, geralmente, barroca, né? Não, e o Jorge ficou mostrando as obras de arte. Ele tem muita arte popular que ele recolheu pelo mundo inteiro, mostrando para o Calazans e falando com o Calazans. Então, e a luz estava lá na cozinha. Quer dizer, isso é o Glauber, né? Isso é o Glauber, mas foi muito rápido, foi uma experiência de 3 ou 4 dias mas só o fato de estar filmando com ele, para mim, era uma coisa interessante. Você dirigiu o Cazuza, O Tempo Não Para, ao lado da Sandra Werneck. Eu queria saber como que foi feita essa direção a 4 mãos, se houve divisão de tarefas, algum fazia isso, outro fazia aquilo, e como que foi dar essa cara desses anos 80 do Rio de Janeiro, dessa época de desbunde e esse ídolo Cazuza visualmente no filme? A primeira parte da pergunta é difícil responder, saber onde é que uma coisa entrou na outra, né? Até onde eu fui, até onde ela veio, quer dizer, a parceria, e a gente dirigiu junto exatamente pela parceria que a gente tinha antes com os filmes. Com relação à questão visual do filme, que eu acho que é isso que você perguntou, dos anos 70 e tal, eu digo dos anos 70, quando eu explicar você vai entender, pelo seguinte, a Lucinha, a mãe do Cazuza... Lucinha Araújo, desculpa falar assim, né? Não, sem problema. A Lúcia Araújo, a querida Lucinha, tem um material iconográfico do Cazuza, não só fotográfico, como de material de movimento, desde que ele nasceu. E o Cazuza gostava. O Cazuza foi para São Francisco estudar fotografia. Ele queria ser fotógrafo, ele adorava fotografia. E o Cazuza filmou muito em Super 8, filmou muito com VHS. Mas ele filmou muito, ainda bem, como amador, né? Trabalhou com as câmeras de uma forma muito amadora. Quando eu vi o material, quando me entregue uma cópia que eu levei para casa, fiquei dias vendo aquilo, eu olhei para a imagem e falei, a imagem do filme tem que ser essa. Ah, tá, ele sugeriu. Como se o Cazuza tivesse filmando a si próprio. Sua mãe tá aí. Quê? Sua mãe tá aí. Merda. I can fly, you can smile, if you're happy to be here. É preciso dizer que o Valtinho, o meu parceiro nesse filme, né, que é onde eu pude colaborar com o filme dele, ele estava chegando ao sertão, eu estava voltando ao sertão. Walter, como que a gente poderia caracterizar o seu trabalho como diretor de fotografia? Qual que seria a tonalidade que a gente pode dar? O que você procura? Olha, se você tomar um cubo, eu vou dar um exemplo mais prático para ver se... Prático e abstrato ao mesmo tempo. Perfeito. Se você tomar um cubo, por exemplo, um paralelepípedo, um cubo, por exemplo, um cubo tem 6 lados. Mas quando você olha para um cubo, como aquela 3 tabela ali, você não consegue ver os 3 lados, além dos 3 lados. São 6, mas você só vê 3. Por mais que quando você vê o outro lado, um desapareceu. Mas você deduz o que você não está vendo. Você é capaz de dizer o que é que está ali atrás. A distância que existe entre o que eu vejo e o que eu deduzo, há uma suposta poesia
há alguma coisa de desconhecimento nessa distância que eu particularmente me interesso exatamente por isso. Eu me interesso pelo que é visível, mas não me revela. Ou pelo menos me revela, mas não é visível. Como o amor, como as relações, como a vida. Eu acho que a minha fotografia, a minha fotografia, eu não tenho fotografia, a minha preocupação com a fotografia nasce dessa capacidade que nós temos de enxergar coisas que não estamos vendo. E o contrário, de não ver coisas que estão tão presentes, tão evidentes. Parada de benemerência, 10 minutos. A luz central do Brasil é uma luz que, para quem conhece o Brasil, é uma luz muito particular. É uma luz, diria, de um fotógrafo. Qual que é a referência dessa luz? Isso é o pedido do diretor ou era uma viagem sua, de um paraibano que conhece as profundezas, esses grotões brasileiros? O Central do Brasil é, de certa forma, um retorno meu ao sertão. Eu fazia algum tempo que eu não ia ao sertão filmar. É de certa forma, um retorno. E é um encontro do diretor com aquela paisagem. É preciso dizer que o Valtinho, o meu parceiro nesse filme, né, que é onde eu pude colaborar com o filme dele, ele estava chegando ao sertão. Eu estava voltando ao sertão. Então houve uma troca ali muito grande de influências, né? Ora para quem está vendo pela primeira vez e ora para quem já conhece um pouco daquilo. O que não quer dizer que... Eu não quero falar aqui de experiência, porque experiência é um farol ligado para trás, como dizia Pedro Nava. Eu já conhecia o espaço visual do sertão, né? Então, quando nós fomos procurar a locação... com eu e o Valtinho, eu levei ele a determinados lugares, né, que provavelmente se adequavam ao próprio filme. Onde será que ela deve estar agora? Você acha que fizeram enterro direito para ela? Vem, moleque, vem aqui comigo. Abriu Despedaçado, outro filme do Walter Salles, que você fotografa. A luz ali é uma luz mais... será que eu poderia dizer religiosa, no sentido de ser... A tonalidade dela é próxima às velas, aquela coisa mais amarelada, esmaecida? Isso sem dúvida. Isso sem dúvida. É um filme que tem uma tonalidade... Os pincéis são quentes, né? Eles estão mais para o lado do infravermelho do que do ultravioleta, digamos assim. Agora, tanto o Central do Brasil e mais rigorosamente no Abril Despedaçado, que tem um rigor do quadro. O rigor do quadro, eu diria que ele é quase sofisticado, assim, sabe? Há uma escolha, né, em determinado lugar de colocar a câmera. A câmera no Abril Despedaçado, ela só podia ser colocada naquele lugar. E a gente descobriu qual era o lugar, a gente encontrou esse lugar. Ou a gente foi encontrado por ele. Entende? Porque há um pensamento rigoroso em narrar com o quadro. Porque o cinema, o curioso do cinema... No Abril Despedaçado. No Abril Despedaçado isso é mais rigoroso. A gente desenvolveu mais isso. Porque é o segundo filme que eu faço com o Valtinho em Cinemascope. Não rezo pela alma do seu neto porque ele tirou a vida do meu filho. Mas eu respeito a dor de você. É a mesma da minha. Hoje é a nossa maior. Meu filho pede licença para prestar excelência. Vai pedir pela alma do morto. E aí depois, se Vormicê achar por bem, pede para falar com o senhor. No caso do Abril Despedaçado, a questão da proximidade da morte faz com que o personagem lá do Rodrigo fique o tempo todo, a impressão que eu tenho, além do calor óbvio, mas suado. É uma angústia, né? A coisa do personagem angustiado. Como que é fotografar dentro dessa
vamos dizer, dessa irregularidade. No cinema, geralmente, as pessoas sempre tão limpinhas, mas lá, aquela vizinhança, né, da morte, a proximidade da vingança, o momento do duelo, né, que seja, aquilo faz com que tenha essa angústia cada vez mais presente. O Tonho, o personagem do Tonho, do Rodrigo Santoro, é um camponês. Ele é um homem que ele corta a cana, ele leva a cana pro... Quem já chegou perto da cana sabe que a cana tem pelo, suja, enfim. E ele usa, ele põe a cana na bolandeira, na máquina que moia a cana. Então, é um trabalho de camponês, um trabalho que você sua e suja, né? Então, eu adoro filmar um ator que tem uma característica que a própria natureza do seu trabalho. Você pega você manda o Rodrigo, no início do dia, se você pede ao Rodrigo para ele correr um pouco, ficar consigo um pouco, correr, fazer um pouco de exercício ali e cortar meia dúzia de cana, ele está pronto, a maquiagem, o figurino já está sujo o suficiente para passar, não um naturalismo, mas uma realidade, né? Uma realidade que não é só visual, uma realidade que está dentro do personagem, porque ele está praticando aquilo daquela forma. Eu vi ela. Ela quem? A sereia. Tava montada nas pernas de pau. Tá da onde? Ela é do circo. É? Ela mais um vão fazer o circo lá na vila. Vai ter cuspidor de fogo, palhaço, cobra dançando com sapo. Cobra dançando com o quê? Com sapo. É? Um dos segredos tanto no Abril Despedaçado como no Lavoura é que os personagens, eles não aprenderam fazer na hora, eles não ensaiaram para fazer, principalmente no Lavoura, eles não ensaiaram para fazer, quer dizer, as meninas, as filhas e a mãe e o pai, o Celton, ai meu Deus, o Raul Cortez, eles acordavam 2 meses antes, né? Eles ficaram morando na fazenda, eu participei disso, mesmo como fotógrafo, eu fui para lá. Eles acordavam 5 horas da manhã para ordenhar os animais, e o frio, e carrapato, e mato, e depois tinha um trabalho de roçar mato, depois do café da manhã, que eles mesmos faziam o café da manhã. Então, quando você pede o ator para fazer um café numa cozinha daquela, ou ordenhar um animal, ele sabe fazer. Ele não aprendeu, ele sabe. Uma coisa é aprender, outra coisa é saber, né? Então, e o viés do Luiz Fernando trabalhar com os atores é por esse caminho. Quanto mais unida a família, mais violento o baque. A força e a alegria da casa podem acabar com um único golpe. Walter, no início da nossa conversa, você usou uma palavra que eu achei terrível. Você falou da luz dilacerante do sertão. Eu não conheço o sertão, eu conheço o sertão só de cinema. E o sertão que eu conheço é preto e branco. E eu achava que ele era angustiante, mas você falou a palavra certa, você falou dilacerante. E depois, quando eu vi o Abril Despedaçado, ainda que colorido, ele foi igualmente dilacerante. Você não quer fazer comparação, mas o preto e branco é mais dilacerante que o colorido? Ah, sem dúvida. O preto e branco, está aí uma resposta que se ele tivesse me feito entre o fácil e o difícil, é fácil de responder, para mim, né, do meu ponto de vista. O preto e branco é uma coisa muito mais difícil e complicada e complexa de fotografar. Por quê? Porque
quando você fotografa um objeto em cor, quanto mais real você conseguir fotografar aquele objeto, melhor ele aparenta ser, né? A coisa da aparência, da mímese, tá certo? Quando esse mesmo objeto está sendo fotografado em preto e branco, eu estou traduzindo ou codificando aquelas cores em tons de cinzas, pretos e brancos. Virou linguagem. No que vira linguagem, cria dificuldade. Porque o que é linguagem? Linguagem é vida, e vida é difícil. Um dos filmes mais difíceis, né, que nós fizemos e do meu trabalho, é porque você acompanhar um candidato à presidência da República é muito difícil. É muito difícil. No caso do Terra Estrangeira, Walter, como que é lidar com preto e branco e fugir da melancolia? Sabe a tristeza que muitas vezes perpassa o filme. Você tocou numa coisa nevrálgica, difícil, quer dizer, tem momentos de melancolia que às vezes até você nem precisa dele, mas a própria natureza da imagem, a gestalt da imagem vem com uma carga de melancolia ou de tristeza, ou pelo menos de uma indiferença com a alegria. Eu prefiro dizer que é uma indiferença com o contente, né? Vem uma carga ali que aí você tem que despejar em outro lugar, você tem que ser no diálogo, tem que ser no roteiro, tem que ser na montagem, tem que ser no personagem. Walter, como que é hoje trabalhar com preto e branco em equipamento digital? As limitações. Olha, o equipamento digital, eu não sei como vou responder isso, mas o equipamento digital, o equipamento cujo suporte você não o toma na mão, o equipamento como é que chama isso? Você não pega nele, ele não é palpável, ele é invisível, né? Ele só existe quando você liga o equipamento. Quando você liga, por quê? Porque ele é impulso eletrônico. São impulsos eletrônicos. São pequenas partículas, né? Que se atritam entre si e aquilo te revela uma imagem, né? Na verdade, ela não existe, né? Ela é uma imagem virtual, quis dizer ainda há pouco. É a imagem virtual. Este é o grande avanço, é a grande diferença em relação ao analógico, em relação à película. Porque como não é imagem, é uma equação logarítmica, é uma equação, é número, que vai de 0, não sei, de 1 a 0, não é isso? Como é uma combinação de números, você pode criar com esses números uma equação que tanto faz ser preto e branco como colorido. Então eu posso até gravar a imagem digitalmente sem me preocupar que aquilo seja preto e branco, porque eu sou capaz de reconstituir o preto e branco daquela imagem com uma certa facilidade, porque os aparelhos, os equipamentos, os computadores, os softwares te oferecem uma capacidade de controle daquilo que você pode, evidentemente, relaxar em relação ao processo. Você matou o Miguel, seu filho da puta! Não matei ninguém, cara. Eu cheguei lá e ele tava morto. Eu achei esse papel no meio da escada. Olha que eu não sei quem é Alex, você vai embora agora. Eu não sei quem é Alex. Vai embora, eu vou atirar, hein? Vai embora, eu vou atirar. Vai embora. Walter, você tem outro Salles na sua vida, né? Que é o João Moreira Salles, com quem faz alguns filmes.
faz o Entre Atos, você faz o Santiago. Vamos falar um pouco desses documentários. Como que é trabalhar com o João? Como foi? Vamos falar do Entre Atos, que é um filme interessante por conta da campanha do presidente Lula em 2002. Como que esse filme... Qual que era a ideia desse filme para você como fotógrafo? Bom, é um dos filmes mais difíceis, né, que nós fizemos e do meu trabalho, porque você acompanhar um candidato à presidência da República é muito difícil. É muito difícil. Não é porque o Lula, porque o fulano, é porque a característica de um candidato, o dia a dia de um candidato, a rotina é muito complicada de você seguir, de você acompanhar. Porque ele começa às 6 da manhã fazendo um programa de rádio, às 9 ele tem uma reunião com os empresários num hotel no centro da cidade, às 3 da tarde ele tem que estar em Brasília e às 8 ele tem que fazer um comício em Curitiba. Então basta dizer isso e aí você chega no comício, o candidato não fica, ninguém fica te procurando, cadê o cara que está filmando? Não existe isso, existe uma batalha em volta de imprensa, de televisão, de fotógrafo, de jornalista, disputando o espaço a cada minuto. E o João, quando ele me chamou para fazer o filme, ele perguntou se eu queria fazer o filme com película. E eu falei que não dava para fazer com película. Ele podia fazer o filme com película, mas seria outro filme. E um dos exemplos que eu posso dar é que naquelas viagens que aparece o Lula dentro do aviãozinho, que cabe 2, 4, 6, 8 pessoas dentro do avião, né, eu estou ali sozinho. Eu estou ali com a câmera, eu estou ali fazendo as perguntas, eu estou ali fazendo o som, e ainda levei a câmera pendurada no pescoço e tirei fotos da viagem, tirei fotos do Lula, que acabou virando o pôster do filme, né? Então eu fiz estilo, eu fiz o som, eu fiz o jornalismo e fiz a imagem, dirigi a imagem, né? E só podia ir uma pessoa, porque ali dentro estavam os assessores dele. Não cabia mais gente. Não cabia mais gente, tinha que ser só eu, entendeu? Eu, por exemplo, aqueles militares atrás de mim, dando palpite como eu dou lá no Fernando Henrique Cardoso, me incomoda demais. Sabe? Aquelas coisas tudo oficial, tem que mudar isso. Agora, essa coisa quente do documentário, dentro de uma campanha presidencial, que de fato é uma loucura, o que isso influencia no resultado final de fotografia, de cortes que você imprime? Isso é um universo fantástico e um universo muito rico. É difícil falar muito. Primeiro que o controle disso você não tem. Você não tem um controle. Às vezes a gente acaba de fazer uma sequência que estava aparentemente bonita, assim, aí o João, tá bonita a imagem? Eu digo, não, João, não está bonita, ela está imperfeita. ela está, mas ela está imperfeita. Quer dizer, é muito difícil esses limites das coisas que acontecem durante uma filmagem desse tipo, porque aí você vai para um lugar, né? Vai acontecer tal lugar, você vai, e aí quando fica todo mundo esperando, ele não foi, ele foi para Brasília, ele foi para Recife, aí tem que remontar tudo de novo, correr atrás, e foram 29 dias de convivência, desde o primeiro dia que nós filmamos até o dia que ele sabe que é presidente. Tá, transmita um abraço aí aos teus companheiros aí, tá? Obrigado, querido. Então, Serra, reconhecendo que perdeu e que eu ganhei. Foi bom. Foi bom, né? Bom. Foi bom. Agora, correr pro abraço. Notícias de uma Guerra Particular, outro filme que você faz com o João Moreira. Daí a coisa é barra pesada, porque você está no morro, você está diante daquele território delimitado pelos traficantes. Como que é o acaso nisso? Como que foi, aliás? Totalmente, quer dizer, inclusive tem um momento que a gente adentra uma favela com a polícia, a gente vai por cima do morro, e eu entro junto com a polícia entra numa ação diária, que ela era uma ação, a gente ficou esperando que acontecesse aquela ação, e no dia nós fomos junto nos carros da polícia e tal, e eu estava com um colete, como eles todos estavam com um colete, que segundo eles não adianta nada o colete,
um tiro de AR-15 num colete atravessa, não tem problema. Mas você sempre se acha um pouco protegido daquilo. E você imagina que tudo que aconteceu, entramos no morro e as prisões que foram feitas e todo o acompanhamento ali, quer dizer, além do medo, né? O medo que te impulsiona aí, é um medo esquisito, esse medo de você filmar coisas perigosas, é um medo que te impulsiona para ir cada vez mais perto do perigo, né? Então, você imagina qual era o controle que eu tinha, qual é o controle que eu tinha da cor, da luz, do quadro, da situação, nenhuma. As mulheres que mãe, primas, irmão, têm que ir atrás, entendeu? Para evitar que aconteça qualquer coisa. Porque nessas alturas você imagina que o garoto pode estar sofrendo alguma agressão ou alguma execução. Agora, existe documentário que você tem controle do que você está fazendo, absoluto controle do que você está fazendo. Por exemplo, o Santiago, do mesmo diretor, ele não só tinha um controle do que a gente estava fazendo, como ele deixa que o espectador perceba na montagem do filme, ele mandando o Santiago repetir o que ele queria que o Santiago repetisse. Isso é a demonstração, no próprio filme, o filme está impregnado disso, é a demonstração de como você pode controlar determinadas circunstâncias, determinados personagens num filme, apesar de ser um documentário. Aqui eu interrompo Santiago. Uma das minhas memórias de infância é Santiago rezando em latim. Aquilo sempre me pareceu bonito e solene. Peço a ele que se concentre e, de mãos postas, que retome a reza repetindo o que já disse. É o primeiro take 2 da filmagem. Pater noster que in cielo santa pecetto nomen tuo, al regno tuo, fiat tua, sicut in cielo de terra. Fui atraído pelo Moacir, pelo personagem Moacir, pelo artista. Agora, você fez alguns documentários, mas 2 deles sobre a deficiência, né? No caso do Janela da Alma e no caso do Moacir, Arte Bruta. Isso são os temas que te procuram? Ou você que foi atrás dessa... você não está interessado em fazer um documentário sobre uma coisa, vamos dizer, mais banal? Não, o Janela, como o convite foi do João, né, quer dizer, eu fui escolhido, né? Não foi nem eu que escolhi, eu fui escolhido, porque o João me convidou. E no caso do Moacir, não era a questão da esquizofrenia, eu fui atraído pelo Moacir, pelo personagem Moacir, pelo artista. Eu fiquei absolutamente sensibilizado e fiquei muito impressionado quando eu vi os desenhos do Moacir. Quando eu vi a expressão do Moacir através do seu traço e a maneira com que ele desenhava, eu fiquei encantado. Eu falei assim, eu acho que eu podia levar para as pessoas que não estão vindo aqui comigo, para ver como é que ele, o semblante na hora que ele desenhava. Não era só a questão quer dizer, a coisa que eu menos me interessava ali era saber da esquizofrenia. Tanto que eu não trato a esquizofrenia do filme, eu trato dele artista, dele em relação à sua família, a mãe, a irmã. Fica marginal. Os quadros, apenas. Não é exatamente a patologia que me atraiu, o que me atraiu foi o artista. Qualquer coisa que ele pinta, eu olho e vejo alguma coisa assim boa, sabe? Mesmo os diabinhos, os santos, os anjos, qualquer coisa que ele pinta tem energia e tem um significado. Bom, Walter, eu queria saber um pouquinho da sua experiência tendo contato com Janela da Alma. Eu trabalho com projetos sociais, com a comunidade, e a gente tem um projeto muito transformador que é a fotografia para o deficiente visual. E eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você sempre fala da poesia, né, daquilo que você quer dizer, daquilo que você sente. E você acha que as pessoas que têm alguma deficiência,
cegueira ou daltonismo, qualquer forma de distorção, traz um pouco desse sentimento? Estampa na foto essa poesia? Sem a menor dúvida. Tanto que o filme existe a partir disso, né? Se você... Eu, por exemplo, eu tenho uma deficiência visual. A minha deficiência visual não deixa dúvida. Eu tenho 10 e 10,5 de miopia. Então, se eu tirar o óculos, a imagem que eu vejo sem esse óculos, com 10 de miopia, não é vista cansada, é miopia, né? Vista cansada também tem, mas é 10 de miopia, 10,5 num olho e 10 no outro. Eu vejo a vida, se eu olhasse a vida sem o óculos, quando eu olho, a imagem é absolutamente impressionista, a imagem é abstrata, e eu não saberia te descrever com exatidão o que eu estou vendo a partir dessa visão. E curiosamente foi essa visão que nos levou a fazer o Janela da Alma. Uma das perguntas que nós fazíamos para os nossos entrevistados era exatamente se por ter uma deficiência, se aquilo influenciou de alguma forma na sua personalidade. Evidentemente que muitos disseram que sim, muitos disseram que não. O Saramago disse nada, eu apenas uso óculos, nada, eu não me influenciou em nada. Para mim não faz a menor diferença usar óculos ou não usar óculos. Enquanto que tem outras pessoas que falaram horas sobre essa questão. Olha, agora eu vou tentar olhar, tá vendo? Agora é como eu olharia para aqui, né? Para aqui, não é isso? Olha, eu estou olhando agora. Agora eu estou vendo a menina lá. Tá vendo a menina também? Porque a minha vista, uma faz assim, outra faz assim. Então, eu estou vendo ela. Agora, se ela se mexer ali, eu estou vendo tudo. Que vista rica, eu estou vendo vocês de uma vez. Eu acho que um dos grandes sucessos do filme é justamente os personagens. Como que eles foram descobertos? Como foram levantados? Houve uma pesquisa, né, da Renê, que nos ajudou. Algumas pessoas a gente queria entrevistar. Nós entrevistamos 54 pessoas, no filme tem 18. Quer dizer, tem uma pesquisa muito grande de pergunta e sobre o assunto. Eu podia ilustrar isso com uma coisa que assim, me impressionou muito de cara. A primeira pessoa com quem a gente foi conversar, gravar uma conversa, foi com o nosso oculista, que por acaso é comum, é o meu oculista, do João, é o meu também, que é o Dr. Orlando Ábido, lá no Rio, e ele nos deu uma aula do que era ver. E eu me lembro que eu entrei para essa aula de um jeito e saí de outro, porque... entrou enxergando de um jeito e saí enxergando de outro. Eu cheguei enxergando, achando que enxergava bem e saí enxergando mal, porque a ignorância da minha relação, o que era ver do ponto de vista da construção do olho, era muito grande, e aquilo foi muito determinante de como encontrar perguntas, como descobrir o assunto que a gente estava querendo sem a gente saber ainda, e quais os perfis das pessoas que a gente precisava para falar daquilo para a gente. Fortunate, most of us are able to see also with our ears and hear, and see also with our brain and with our stomach and with our soul. I think seeing happens partly through the eyes, but not entirely. Vamos falar do Budapeste, que você dirige. É um filme baseado no livro do Chico Buarque. Como você se sente melhor como diretor, de fato, em ficção ou documentário? Falando no caso do Budapeste. Cara, você faz cada pergunta difícil. Difícil. Não é intenção. Eu sempre tendo a ser prolixo, porque eu não consigo responder uma pergunta dessa sem utilizar uma metáfora, utilizar um exemplo. A ficção e o documentário... Eu posso responder também de outra forma. Eu posso dizer o seguinte: eu gosto mais de fazer o que eu estou fazendo naquele momento.
A minha satisfação em estar diante de um assunto, de um documentário, me fascina o tanto quanto estar diante de um roteiro ficcional que eu tenho que trabalhar dentro dele. Hey, sir, stop here. Stop. O personagem Costa, no Budapeste, ele vai para Budapeste e ele vai descortinando o país, descortinando a língua. Ele vai sendo seduzido pela cidade, pela língua, pelo idioma, pelo país, pela história, e, evidentemente, pelo outro. E, no caso, ele se apaixona, né? Ele encontra uma mulher que ele se apaixona, a segunda mulher dele. E aí eu queria que ele fosse encontrando essa mulher da mesma forma que ele foi encontrando o país, a língua, né? Então eu falei, Léo, eu vou falar com a produção, eu vou com os meus assistentes, eu queria que você chegasse 48 horas antes de rodar o primeiro take com você, que era o primeiro take do filme. E eu vou filmar uma sequência que você vai ver na hora qual é. Eu não disse para ele qual era. Então, eu não permiti que a atriz húngara conhecesse o Léo e nem o Léo conhecesse a atriz húngara, a Gabriela Amori, tá certo? E no dia que nós fomos filmar, ele foi preparado, ele chegou, deu aquela descansada do fuso horário, deu uma volta em volta do hotel e eu pedi para ele não sair muito, para ele não ver muito, para ele ir descobrindo mesmo, descobrindo na medida que eu fosse filmando com ele. Então ele foi preparado no hotel, a maquiagem, o figurino, então preparou ele no hotel e ela foi preparada no trailer, no lugar que a gente ia filmar. Eu trouxe a Gabriela pro cenário, expliquei para ela o que ia acontecer, fiz a marca com ela o que ia acontecer, botei uma pessoa no lugar do Léo, né? O Rafael Salgado, o assistente, ficou no lugar do Léo, e mostrei para como é que funcionava a cena, o que é que ele ia fazer. Tirei, levaram ela pro trailer, trouxe o Léo e botei o Léo no lugar do Rafael, e o Rafael fez o movimento que ela ia fazer só para ele ter noção do que ia acontecer. E aí mandei que o Lula ligasse a câmera e chamei os dois atores e dei ação. Então, na hora em que ela entra, que é aquela sequência de um plano só, que ela entra no Patins, dentro da livraria, e ele está lendo, tentando ler o húngaro, tentando aprender o húngaro, ela entra de patins e acaba na frente dele e diz para ele que não se aprende húngaro nos livros, porque o húngaro é uma língua que até o diabo respeita. Eles se viram pela primeira vez naquele instante. Quando acabou a cena, eu falei Léo Medeiros, Gabriela Amori, Léo Medeiros, apresentei os dois, eles nunca tinham se visto. Könyvből nem lehet megtanulni magyarul. Nem? Magyarul nem. Azt mondják, ez a világ egyetlen nyelve, amit még az ördög is tisztel. Walter, você fez Cazuza, que era um grande poeta do rock brasileiro, e também Raul Seixas, seu filme que biografa um grande ídolo do rock brasileiro, um dos grandes poetas, vamos dizer, da música popular brasileira. Por que o Raul Seixas? O que te leva no Raul Seixas, a marginalidade, como também tinha o Cazuza? Primeiro que o Raul chegou para mim em forma de convite. Eu não escolhi o Raul que me escolheu, quer dizer... Brincadeiras à parte, quer dizer, eu fui então você tem bons convidado... Amigos. Eu tenho bons amigos, graças a Deus. Eu fui chamado por uma distribuidora, a Paramount, através do Jorge Peregrino, e do produtor, que é o Denis Feijão. Eles me convidaram para dirigir um filme sobre o Raul Seixas,
baseado na vida dele. Eu, em princípio, quando eles me falaram, eu achei que era um filme de ficção, até por causa do Cazuza, a influência e tal, mas não era. Era um documentário. E eu aceitei dirigir o filme, apesar da complexidade que é a vida do Raul, mas eu aceitei porque, primeiro que é um cara que era 2 anos mais velho que eu, e como ele eu também adorava o Elvis Presley, também levantei a gola para imitar o Elvis Presley, e também sou da geração do rock and roll, Elvis Presley, logo depois Bob Dylan, logo depois os Beatles, né? E tem uma identificação ali de geração, e aí eu falei, deve ser engraçado, porque eu vou mexer com os meus próprios emblemas, não é? E aí isso em princípio. Depois o seguinte, a importância do Raul enquanto artista, enquanto compositor, músico, cantor, performático, etc., a importância que ele tem para a história da música brasileira, né? A história da música popular brasileira. Então, a escolha foi assim, quer dizer, eu fui escolhido e fui estudar um pouco. Eu estava montando o Budapeste na época, quando eu fui convidado, e aí eu fui pesquisar e tal, e, enfim, o filme está aí, está sendo elaborado, está sendo finalmente, e com grande dificuldade, porque o Raul teve uma vida breve. O Raul, o Raul se resume a 3 décadas, né? E por que o nome do show Abre-te Sésamo? Abre-te Sésamo é uma homenagem à nossa abertura brasileira, com quem eu tenho o prazer de ter convidado Ali Babá, trazendo da história, assim, do passado, e os 40 ladrões que sempre estiveram aqui, né? Tem colírio, usa óculos escuros. Walter Carvalho, obrigado pela sua presença e sua entrevista aqui no nosso Sala de Cinema. Eu queria agradecer também aos nossos convidados, a Dulce, a Andréia, ao Miguel e ao Marcos. Até o nosso próximo Sala de Cinema, com outras histórias e grandes personagens do cinema brasileiro. Até lá.